E aí, moçada, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e chegamos finalmente à nossa última aula do reino animal. A aula de hoje vai ser sobre os mamíferos, o último grupo que surge do ponto de vista evolutivo. Lembrando, se inscreva lá no nosso canal, clica no sino para receber as notificações e após a aula, dê aquele like. Beleza, galera? Então vamos fechar a história evolutiva dos animais falando do grupo do qual nós fazemos parte, que é o grupo dos mamíferos. Então, a classe mamália, dentre todas as outras classes, compreende os animais chamados de mamíferos. E aí, esse grupo, possivelmente, ele se originou a partir de uma linhagem distinta de um réptil que apresentava glândulas mamárias. Já foi comprovado em alguns artigos científicos e alguns estudos que existia um réptil que tinha uma estrutura semelhante a uma glândula mamária. Hoje não existe nenhum réptil que apresenta essa característica, mas lá no passado, há milhões de anos atrás, existiu, e foi a partir desse grupo que ocorreu então o desenvolvimento dos animais chamados de mamíferos. E aí o que acontece? Aves e mamíferos, apesar de terem ancestrais um pouco diferentes, eles têm características em comum. Nós vimos algumas delas lá na aula passada sobre aves. Primeiro, a questão da endotermia. Endotermia, então, é aquele animal que consegue manter a sua temperatura constante, é só aumentar o metabolismo. Sistema cardiovascular sem mistura de sangue arterial e venoso, que é a famosa circulação chamada de completa. Os sangues não se misturam em condições normais. Sangue venoso de um lado, sangue arterial do outro. E pulmões com grande eficiência na realização de trocas gasosas e na renovação do ar. E aqui no grupo dos mamíferos, eu tenho que pensar que seria o máximo da eficiência da troca gasosa. Porque lá no finalzinho dos nossos pulmões, nós temos alvéolos. E os alvéolos pulmonares têm essa eficiência imensa do ponto de vista da troca gasosa. Beleza? Mais algumas características de mamífero. Gente, olha só. Pode apresentar o corpo total ou parcialmente coberto por pelos. É uma característica que é exclusiva do nosso grupo. E aí a questão do pelo, ela é um fator para proteção térmica. Se a gente lembrar, por exemplo, de um urso polar, a quantidade de pelo que aquele animal tem é totalmente adaptado ele para viver em ambientes muito frios. Nós temos glândulas mamárias, e as glândulas mamárias secretam leite, então, que é um líquido nutritivo. Nós vamos ver nessa aula de hoje que existem alguns grupos que não têm mamilos, mas que apresentam as glândulas mamárias. A gente vai falar sobre isso, porque a secreção é o primeiro alimento da grande maioria das espécies de mamíferos existentes. Nós temos um músculo específico nosso, que é o diafragma. É o músculo plano que fica nessa região aqui que separa o tórax do abdômen, e ele é fundamental no processo de respiração. É ele que faz a nossa caixa torácica contrair, relaxar, aumentar ou diminuir de volume, e isso permite então a inspiração e a expiração do ar atmosférico. Os mamíferos apresentam dentes diferenciados. Tem os incisivos, os caninos, os pré-molares, os molares. Cada um desses dentes é adaptado para um tipo de função: prender, cortar, triturar, mastigar. Ou seja, os mamíferos têm uma ampla variedade de nichos, digamos assim, de hábitos alimentares. Tudo bem? E isso, inclusive, é determinado por causa da presença ou não desses dentes. E aí, os mamíferos são encontrados em todos os ambientes, na terra, na água, no ar, e são organizados em 3 grupos de acordo com o tipo de reprodução: prototério, metatério e eutério. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses grupos. Os prototérios ou monotremados são aqueles mamíferos mais primitivos. Existem poucas espécies. Eles são os mamíferos que botam ovos, são mamíferos ovíparos. E aí, esses mamíferos ovíparos são encontrados onde? Austrália e Nova Guiné. E eles são representados pelo ornitorrinco e pela equidna, e agora eu mostro a foto dos dois. Esse grupo específico dos monotremados, eles são chamados monotremado porque eles apresentam uma cloaca. Como eles botam ovos, eu comentei com vocês anteriormente que todo animal que bota ovo, ele acaba apresentando então uma cloaca. Não seria diferente nesse grupo de mamíferos mais primitivos, digamos assim. As fêmeas, então, têm um útero rudimentar, as glândulas mamárias não possuem mamilos, então os filhotinhos eles vão lamber o leite que escorre ali da região dos pelos, da região ventral das mães.
Esse aqui é o ornitorrinco, que é bem conhecido, é mais conhecido que a Ecdna. E essa aqui é a Ecdna. É um misto de tamanduá com tatu com porco-espinho, mas é um mamífero, então, ovíparo, é um mamífero que bota ovo. São 5 espécies de Ecdnas existentes lá na região da Oceania e uma única espécie de ornitorrinco existente. Então são só esses mamíferos que botam ovos que nós temos representantes nos dias atuais. O segundo grupo são os metatérios ou marsupiais. São animais vivíparos e eles já têm uma placenta rudimentar. Ainda não é uma placenta efetiva ainda. E aí o que acontece? Os embriões começam o desenvolvimento dentro do útero e após um período curto de gestação, eles vão nascer precocemente e aí eles vão meio que escalando mesmo pelos maternos até entrar dentro do marsúpio. O marsúpio é uma bolsa que a fêmea tem na região abdominal, onde o filhote vai se alojar e é lá que ele vai terminar o seu desenvolvimento. Os marsupiais apresentam glândulas mamárias, então os filhotinhos vão lá e eles vão sugar o leite materno até completar o desenvolvimento. O canguru, por exemplo, que é a espécie mais conhecida de marsupial, o filhote fica até mais do que o necessário dentro da bolsa da mãe. Então ele já está grande, ele sai, se alimenta, ele volta correndo e entra dentro da bolsa para ficar protegido. Então lá na Austrália, na região da Oceania, nós temos os cangurus e aqui no Brasil nós temos os gambás, né, os saruês, as cuícas, os mucuras. São nomes populares para esse grupo de animal chamado de marsupial. E aí o grande grupo, o maior grupo, o grupo que tem mais representantes, praticamente falou de mamífero, eu vou lembrar desse grupo aqui, são os placentários ou eutérios. Ou seja, são animais vivíparos e os filhotes passam por um longo período de gestação. Praticamente eles já nascem completamente formados. Tem espécies que já saem ali do útero da mãe, já se movimentam rapidamente, e tem espécies que dependem um pouco mais de cuidado materno. Os primatas, eles dependem um pouco mais de cuidado materno do que, por exemplo, um equino, um bovino, que já nasce rapidinho ali, a mãe ali já limpa o filhote já começa a tentar os primeiros passos logo após o nascimento. Então, nesses animais, nós temos a formação de uma placenta verdadeira. Galera, essa placenta verdadeira, eu tenho que pensar o seguinte, ela tem parte do organismo materno e ela tem parte originada do embrião. Então, essa estrutura vai proteger o embrião e ela vai participar do quê? Das trocas gasosas, ela leva nutrientes para o embrião, ela retira aquilo que não presta, a placenta produz hormônios, inclusive para manter a própria gestação em andamento, ela vai produzir o HCG, né, que é o hormônio gonadotropínico coriônico, que ele vai induzir que o corpo materno produza progesterona e isso mantém a gravidez funcional, digamos assim. Então é importantíssimo. A espécie humana, inclusive, usa o teste de gravidez para verificar a presença desse hormônio gonadotropínico coriônico, para ver se realmente está grávida ou não. Um dos representantes que eu acho muito interessantes dentro do grupo é o peixe-boi. O peixe-boi tem tanto em ambientes aquáticos de água doce, quanto ambientes marinhos. Eu particularmente acho um bicho muito bonito. E aí, dentro desse grupo dos placentários, nós temos espécimes minúsculas, que cabem aí na ponta do dedão, que é esse musaranho pigmeu. É um tipo de roedorzinho, ele é muito pequenininho, até animais imensos, que é o caso da baleia azul, que pode chegar a 30 metros de comprimento e pesar 150 toneladas, ou seja, 150 mil quilos. É um animal imenso, que é a baleia azul. É um mamífero placentário também, tá? Olha só, características básicas do grupo. Primeiro, que nem eu havia dito, o corpo tem pelo. E além disso, o corpo é revestido por um tegumento espesso. Nós temos uma camada superficial mais externa, que é de queratina. Então, todo mamífero apresenta queratina, uns mais, outros menos. Sobre essa camada de queratina, que é a epiderme, nós temos a derme. E aí, mamíferos, assim como as aves, apresentam uma outra camada, só que ela não faz parte da pele, tá, gente? Pele é só epiderme e derme. O tecido adiposo. O tecido adiposo, além de gerar calor, né, manter a temperatura constante, isolante térmico, ele ajuda a proteção contra choques mecânicos e é uma fonte de energia a longo prazo.
Porque esse excesso de gordura, ele vem do consumo em excesso de carboidratos. E carboidratos a gente sabe que é feito de açúcares. Então, o tecido adiposo, ele é fundamental para a grande maioria dos mamíferos. O tegumento em si, né, aquela pele, tem vários anexos. Tem pelos, espinhos, cascos, garras, unhas, chifres, cornos. Então, tem várias estruturas. E todas essas estruturas, gente, tem base a queratina, essa proteína. Não se esqueçam disso. E aí, a questão do pelo varia desde animais com muito pelo, que nem o urso polar, até animais que quase não tem nada de pelo, como as baleias, por exemplo. E aí, onde que baleia vai ter pelo? Nas cerdas que elas têm sobre os lábios, principalmente nas baleias que são filtradoras. Então, olha a boca dessa baleia aí. Essas cerdas são específicas para a filtração da água do mar. O que ela vai filtrar? Ela filtra krill. É um tipo de microcrustáceo. Tem baleias que vão filtrar plâncton, tanto o zoo quanto o fitoplâncton. Então, os pelos desse animal são encontrados, então, nas cerdas que formam, então, estão presentes no lábio desses animais. As baleias são animais fantásticos, né? Elas possuem, os mamíferos de modo geral, vários tipos de glândulas. Tem glândula sudorífera ou sudorípara, né, suor. Isso ajuda a controlar a temperatura corporal. Glândula sebácea, que produz uma substância oleosa. Isso acaba protegendo o animal também contra micro-organismos, facilita o deslocamento dentro da água. Glândulas lacrimais, que servem para hidratar os olhos. Glândulas odoríferas, utilizadas tanto como proteção, que nem os gambás, como para atração de um parceiro, para demarcar território. Glândulas mamárias, que seria a principal característica desse grupo de animais. Então, os mamíferos, eles apresentam muitas glândulas. Nós vimos que nos peixes, nos anfíbios, eles apresentavam glândulas mucosas, e nos répteis, eles não apresentavam nada de glândulas. Galera, então olha só. Um representante clássico dos mamíferos, né? Um porco aí, no caso uma leitoa, uma porca, dando de mamar para os seus trocentos filhotinhos aí. Isso representa classicamente um animal chamado de mamífero, né? Que apresenta então essas glândulas mamárias. O esqueleto é principalmente ósseo, só que existem cartilagens. As cartilagens vão estar onde? Revestindo toda e qualquer articulação que a gente tem, por exemplo, aqui na mão, no joelho, aqui na questão do ombro, na perna, e também entre as vértebras. Entre as vértebras, nós temos os famosos discos intervertebrais. Galera, vértebra, né? Precisa ter alguma coisa aqui entre os dois ossos para diminuir o atrito, né? Para evitar um impacto muito violento sobre nossa coluna. Os ossos cranianos são menos numerosos, e só que eles são bem maiores comparados com quem? Com répteis e com os peixes. Os músculos são muito desenvolvidos na cabeça, no pescoço e nas patas, e aí, dentro do grupo dos mamíferos, os músculos faciais permitem a expressão de estados emocionais. Daí que as pessoas falam que o cachorro está rindo, que o gato está triste, né, que o golfinho está sorrindo, mas é uma forma de expressão mesmo, a movimentação facial do rosto, uma característica específica do grupo dos mamíferos. Respiração 100% pulmonar, até mesmo nas espécies aquáticas, e, que nem eu havia dito no começo, a existência de um diafragma. Gente, isso é questão de Enem. Diafragma é exclusivo dos mamíferos. Nenhum outro tipo de animal possui um músculo específico para respiração. Então, o diafragma é característica nossa. Não se esqueçam disso, tá? Na laringe estão as pregas vocais. E as pregas vocais, então, são responsáveis pela produção de sons a partir do ar que a gente está jogando para fora no processo de expiração. Esses sons, inclusive a minha laringe, as minhas pregas vocais já estão falhando aqui por causa desse tempo seco. Por isso que é importante tomar bastante líquido e hidratar essa região aqui. Galera, olha só. Esses sons vão servir como alerta, intimidam inimigos, atraem parceiros, permite localização de pais e filhotes. E os primatas são o grupo que tem a linguagem mais variada. E aí a nossa espécie, a espécie humana, que conseguiu então articular de forma bem eficaz a fala, e aí acabou criando um sistema de linguagens, né? Hoje a gente tem trocentos tipos de línguas
diferentes ao redor do planeta. Tudo isso graças a essas pregas vocais existentes aqui na nossa laringe. Sistema circulatório fechado, duplo e completo, que nem as aves. A diferença, que eu havia dito na aula passada, é que a nossa aorta é para a esquerda e a das aves é para a direita. E uma outra característica exclusiva dos mamíferos: nossas hemácias são anucleadas. Elas não possuem núcleo. Por que isso, professor? Gente, para tornar mais eficiente o transporte de oxigênio. Então, nossa hemácia ela surge a partir da célula-tronco hematopoética com o núcleo. Depois o núcleo, então, é destruído e aí ela se torna muito eficaz no transporte de gases, principalmente o gás oxigênio. Tem 2 rins metanéfros, que é o mesmo rim da ave, né? Ou seja, é um rim específico para fazer a filtragem do sangue. E aí o nosso produto nitrogenado é a ureia. Por isso que a gente precisa de uma quantidade X de água diariamente para poder o quê? Facilitar a dissolução e eliminação desse composto. Em geral, não há cloaca. A cloaca é exclusiva lá dos ornitorrincos da vida, né? Dos mamíferos que botam ovos. E aí os sistemas digestório, urinário e genital apresentam estruturas separadas. Só no caso dos machos, que aí a parte reprodutiva e urinária está junto, né? Que é o caso da uretra. Então, no caso dos machos, tanto o sêmen quanto a urina vão passar pelo mesmo canal. O sistema nervoso é complexo, é o encéfalo mais desenvolvido entre os animais, o cérebro é bem volumoso, existem inúmeras dobras, os órgãos sensoriais são adaptados ao modo de vida de cada espécie. Nós temos, por exemplo, os morcegos que usam ecolocalização, os golfinhos que usam ecolocalização, os cetáceos, de um modo geral, utilizam sons e a questão dessa ecolocalização para se encontrar, para trocar ideia, para conversar entre eles. Lógico, não é uma fala articulada que nem a nossa, mas eles conseguem emitir sons e conseguem fazer ouvir pelos indivíduos da mesma espécie. Reprodução 100% sexuada, né? Macho e fêmeas, sexos separados, fecundação interna e não tem fase larval. Desenvolvimento é totalmente direto. Nós temos espécies ovíparas, né, que a gente já havia falado sobre isso, que botam ovos, que é o caso do ornitorrinco, e a maioria dos mamíferos são placentários, ou seja, eles são vivíparos. Já nasce um filhote praticamente igualzinho ao adulto. Ele só vai crescer. E aí essa imagem aqui de um gato apresentando as principais estruturas que esse felino tem, e nós também apresentamos praticamente todas essas estruturas. Ou seja, é um padrão básico para todo e qualquer mamífero. Beleza, galera? E para fechar, então, a gente vai resolver aqui alguns exercícios. Olha só. Primeira questão. Considere as estruturas: pelos, escamas dérmicas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Um animal terrestre que possui glândulas mamárias poderá apresentar também. Estou falando de um mamífero, né? Mamífero tem pelos? Tem. Mamífero tem escamas dérmicas? Não. Mamífero tem glândulas sebáceas? Tem. Mamíferos têm glândulas sudoríparas? Também tem. Então, os itens 1, 3 e 4 são encontrados em um mamífero terrestre. Beleza? Próxima questão. Considere as 3 afirmações a seguir a respeito dos animais vertebrados. Tá? O diafragma, músculo relacionado com a respiração, é exclusivo do ser humano. Gente, é falso porque é exclusivo dos mamíferos. Nós temos trocentas espécies de mamíferos, então é falso. Não é exclusivo nosso. 2. Êmnion e alantoide são anexos embrionários presentes nos mamíferos, nas aves e nos répteis. Verdadeiro. Item 3. Coração com 4 cavidades, circulação dupla e completa ocorrem em aves e mamíferos. Também está correto. Alternativas 2 e 3. Letra D, resposta correta. Próxima questão. As características numeradas estão presentes nos animais vertebrados. Então nós temos ali 6 características, e aí o comando da questão é: nos mamíferos ocorrem apenas. Item 1. Glóbulos vermelhos anucleados. Confere. Reprodução por fecundação externa. Não. Nossa fecundação ela é interna. 3. Ovos protegidos por casca rígida em todos os grupos. Não. Isso é apenas nos monotremados. Só lá no
no ornitorrinco e na ecdna, então é falso. 4, produção de suor, verdadeiro. 5, presença de placenta, verdadeiro. 6, coração com um só ventrículo. Gente, a gente acabou de fazer a questão anterior e nós sabemos que nosso coração tem 2 átrios e 2 ventrículos, totalizando 4 cavidades. Então, apenas os itens 1, 4 e 5 são encontrados nos mamíferos. Galera, eu fico por aqui. Quero desejar sucesso para vocês, boa sorte no Enem. Se inscreva no nosso canal, clica lá no sino para receber as notificações das próximas aulas. E espero que tenham gostado desta introdução ao reino animal. Abraços, sucesso para todos. Valeu!